Olá, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Continuando com os números naturais e com as operações, no caso a subtração, hoje a gente vai observar aquelas propriedades que eram válidas na adição, a gente vai analisá-las na subtração. Tudo bem? E também vai ver alguma coisa chamada como relação fundamental da subtração e exercitar através de uma atividade bem interessante que eu proporciono a vocês. Então, vamos seguir em frente. Observe aqui o seguinte. Vamos primeiro analisar aquelas propriedades que nós aplicamos na adição, vamos analisar aqui na subtração. Aquelas propriedades do fechamento, comutativa, associativa, elemento neutro, né? Então observe o seguinte, a primeira observação diz que a subtração não é uma operação fechada. Por quê? Se você considerar o 3 e o 8, por exemplo, o 3 é um número natural, o 8 também é um número natural. Mas quando eu faço a diferença 3 menos 8, quando eu subtraio 3 menos 8, você percebe que não tem uma solução no conjunto dos números naturais. Primeiro que, se eu tenho 3, eu não posso tirar 8. Imagina, você tem 3 lápis e você quer tirar daqueles 3 lápis 8 lápis. Não é possível. Seria possível se fosse o contrário, 8 menos 3 daria 5, mas 3 menos 8 não é possível no conjunto N. Portanto, se eu tenho dois números naturais, nem sempre o resultado da subtração será um número natural. Por essa razão que a operação não é fechada. A operação subtração não é uma operação fechada. Próxima observação. Ela também não é comutativa. Por que ela não é comutativa? Se eu tenho 9 menos 4, quando eu faço 9 menos 4, isso aqui dá 5. Mas quando eu troco a posição, coloco o minuendo no lugar do subtraindo, e o subtraindo no lugar do minuendo, eu vou ficar com 4 menos 9. Quando eu faço 9 menos 4, a resposta é 5. Mas quando eu faço 4 menos 9, primeiro que não tenho solução para essa subtração. Por quê? Se eu tenho 4 elementos, eu não vou poder tirar 9 de 4. Então, com certeza, essa segunda subtração não vai dar o mesmo resultado da primeira, que deu 5. Aliás, ela não tem nem solução no conjunto N. Portanto, a subtração não é comutativa. Eu não posso trocar a ordem dos elementos na subtração. A subtração também não é uma operação associativa. Observa, se eu tenho 10 menos 5 menos 1 e associo 10 menos 5, e depois eu associo 5 menos 1, observa como os resultados são diferentes. Quando nós associamos 10 menos 5, a gente faz 10 menos 5, dá 5. E depois, se eu pegar o resultado aqui do parênteses, que deu 5, e fizer 5 menos 1, é 4. Ou seja, essa primeira parte toda aqui tem como resposta final 4. Vamos analisar a segunda parte, associando os dois últimos. Ó. Eu vou conservar o 10 menos e faço 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. E quando eu fizer 10 menos 4, eu vou ter 5. Vamos fazer um rabisquinho aqui do lado, que fica mais fácil de você perceber. Aqui, ó, 10 menos 5 associado, subtraindo 1. Observa só, 10 menos 5 é 5. Quando eu faço 5 menos 1, eu tenho 4. Observa só lá o outro lado da subtração, propriedade. Essa outra parte, ó. 10 menos 5 menos 1. Vamos resolver primeiro o que está no parênteses. 5 menos 1 é 4. E quando eu fizer 10 menos 4 é 6. Perceba que 4 não é igual a 6, é diferente. Portanto, isso aqui também é diferente e aqui é diferente. Não é igual. Então,
Se eu associo de uma maneira, eu tenho um resultado, eu associo a mesma subtração de outra maneira e tenho outro resultado diferente, isso significa dizer que a subtração não é associativa. Tudo bem? Elemento neutro. Será que a subtração tem um elemento neutro? Nós vimos que o elemento neutro da adição é o zero. Vamos observar aqui o zero numa subtração. Se nós fizermos, por exemplo, 7 menos 0. Quanto é que dá 7 menos 0? Se eu fizer 7 menos 0, isso aqui é 7. Tudo bem? 7 menos 0 é 7. Se eu tenho 7, eu tiro 0, ou seja, não tiro nada, continua sendo 7. Tudo bem. Aqui funcionou. Nessa subtração, o 0 seria elemento neutro. Mas se nós colocarmos o 0 na frente, 0 menos 2. Se eu fizer 0 menos 2, primeiro que 0 representa nada. Se eu não tenho nada, eu não consigo tirar 2 de nada. Então, essa solução aqui, essa subtração aqui não tem solução. Eu não sei que valor que é, mas com certeza não é 2. É um valor diferente de 2. Tudo bem? Portanto, gente, aqui a subtração não tem elemento neutro. Porque se o 0 fosse elemento neutro da subtração, qualquer subtração com 0 daria o outro número, como era a adição. Você lembra da adição? Imagina, 4 mais 0 é 4. 0 mais 5 é 5. Ou seja, tanto faz o 0 estar na frente, seja a primeira parcela ou a segunda, sempre que eu somo com 0 vai dar o outro resultado. Na subtração não, Se o 0 está depois, quando eu faço 7 menos 0, dá 7. Mas se o 0 está na frente, por exemplo, aqui 0 menos 2, com certeza não dá 2. Vai dar outro resultado diferente de 2. Portanto, a subtração não tem um elemento neutro. Não existe elemento neutro na subtração. Ok. Então vejamos mais adiante. A partir dessas observações, precisamos ficar atentos quando estivermos efetuando subtrações. E sempre ter em mente 3 coisas. A primeira delas, nem toda subtração terá solução no conjunto dos números naturais. Nem sempre vai ser possível eu subtrair 2 números dentro do conjunto N, desse conjunto que a gente está estudando. Logicamente que no futuro você conhecerá outros conjuntos e aí as subtrações que não tinha solução no N terá solução em outro conjunto, mas por enquanto nós conhecemos só o conjunto dos naturais, nem toda subtração tem solução. Quando é que uma subtração tem solução aqui no conjunto dos naturais? Só quando o minuendo, que é o primeiro número, é maior ou igual ao subtraindo, só nesse caso. Se o minuendo for menor que o subtraindo, a subtração não tem solução no conjunto dos números naturais. Tudo bem? Olha essa segunda observação. Não devemos trocar a ordem dos termos, assim como fazíamos na adição. Então, se eu estou fazendo uma subtração e eu tenho 4 menos 10, eu não posso trocar e fazer 10 menos 4. Porque 10 menos 4 é 6, mas 4 menos 10 não tem nem solução. Não é a mesma coisa, então eu tenho que seguir rigorosamente a ordem quando eu estiver fazendo uma subtração. Terceira observação. Quando o 0 estiver presente, nem sempre a resposta será outro termo. Tá? Por exemplo, 4 menos 0, a gente já viu, é 4, mas 0 menos 2 não é 2. Tudo bem? Observe os exemplos aqui. Olha. Se eu tenho 12 menos 8, isso aqui dá 4. 12 menos 8 dá 4. Tem solução quando o minuendo é maior que o subtraindo, ou igual, né? Se eu tenho 8 menos 9, o minuendo aqui é menor que o subtraindo. 8 menos 9 não tem solução. Eu não sei, porque eu não posso tirar 9 de 8. Tudo bem? E o 0? 11 menos 0 dá 11. Aí, nesse tipo de subtração, quando o minuendo, quando o subtraindo é nulo, dá a impressão que o 0 é até o elemento neutro da subtração, mas não é verdade. Porque nessa outra subtração, 0 menos 5, o resultado não é 5. Não tem nem solução no 0 menos 5,
Porque eu não posso tirar 5 de 0, não é mesmo? Tudo bem? Então, revisando, a subtração não é uma operação fechada, porque nem toda a dupla de números naturais dá uma resposta natural quando eu faço subtração. A subtração não é comutativa, porque a ordem dos termos altera o resultado. A subtração não é associativa, porque se eu associar 3 números subtraindo de maneira diferente, eu vou obter resultados diferentes. E a subtração não tem elemento neutro, porque o zero não é elemento neutro da subtração. O zero é elemento neutro apenas da adição. Tudo bem? Vamos ver agora a relação fundamental da subtração. Então, quando você fizer 9 menos 5 é 4. Tudo bem? Isso equivale à mesma coisa que se você fizer 4 mais 5, vai dar 9. Ou 5 mais 4 também dá 9. É uma forma de mostrar que a subtração é a operação inversa da adição. Tudo bem? 9 é o minuendo, o 5 é o subtraindo e 4 é a diferença, o resultado da subtração. A partir desse exemplo, eu vou tirar aqui a relação fundamental da subtração. Minuendo menos subtraindo é igual a diferença. É o que nós temos aqui. Ó. Isso é equivalente a dizer que subtraindo mais a diferença, isso vai dar igual ao minuendo. Repetindo aqui o exemplo. 9 é o minuendo, 5 é o subtraindo, 4 é a diferença. Então, 9 menos 5 é 4. Portanto, quando eu fizer 4 mais 5, eu vou ter 9. Ou 5 mais 4, também eu vou ter 9 como resposta. Essa é a relação fundamental da subtração. Minuendo menos subtraindo é igual a diferença. Isso implica dizer, o nome desse sinal, que o subtraindo somado com a diferença, ou a diferença somada com subtraindo, isso vai ser igual ao minuendo sempre na subtração. A partir dessa relação fundamental, vamos verificar, né, que a subtração é a operação inversa da adição realmente. Ó. Observe esse exemplo. Qual o valor que está no lugar da letrinha x aí? Ao exemplo. Ó, um número x subtraído de 7 é igual a 3. Se nós tentarmos adivinhar que número é que deve estar no lugar do x, a gente percebe facilmente que é o 10. Porque é do 10 que quando eu tiro 7, que é 3. Entretanto, se nós estivéssemos trabalhando com números maiores, ficaria mais difícil. Então, o ideal é aplicar realmente a relação fundamental da subtração. Então, observa só. O x é o minuendo, o 7 é o subtraindo, o 13 é a diferença. Então, minuendo menos subtraindo é igual a diferença. Portanto, se eu fizer diferença somado com o subtraindo, eu vou ter como resposta o minuendo, que é x. Portanto, esse x vai ser 7 mais 3, ou 3 mais 7, que dá 10. E você pode confirmar colocando 10 no lugar do x. Se eu colocar aqui 10, ó, 10 menos 7, isso realmente é 3. Observe outro exemplo. X menos 13 é igual a 25. Qual o número eu devo colocar aqui para quando eu fizer menos 13, dê como resposta 25? Usa a relação fundamental. Minuendo menos subtraindo é igual à diferença. Então, a diferença é 25, somado com subtraindo, que é o 13, isso vai dar igual ao minuendo. Portanto, o minuendo é 25 mais 13, que vai dar 38. 25 mais 13, 38. Eis aqui o valor que x está representando. Se você for tirar a prova, colocar o 38 onde tem x, ó, 38 menos 13, isso é igual a 25. Observe outro exemplo. 4 somado com que número que dá 9? Então, quando você fizer o 9 subtraído de 4, você tem o valor de x, usando a relação fundamental. E quando você fizer 9 menos 4, vai te dar o x. 9 menos 4 é 5. Realmente, se você colocar no lugar do x o 5, quando você somar 4 mais 5, isso vai te dar 9 como resposta. Olha aqui nessa outra adição. Qual o número que somado com 5 é igual ao 15? Quando você fizer aqui, ó, o minuendo, que é 15,
menos o subtraindo, que é o 5, isso vai te dar o x. Então, quando você fizer 15 menos 5, você tem o x. 15 menos 5 é 10. Realmente, se você colocar o 10 onde tem x, ó, 10 mais 5 vai te dar como resposta ao 15. Então, aqui nós temos 4 aplicações da relação fundamental da subtração. Tudo bem? Ótimo. Muito bem. Então, vamos seguir em frente. Agora é só a vez de trabalhar. Então, você tem aí uma tarefa de aprendizagem que você vai resolver da seguinte maneira. Você vai colocar aí, ó, na primeira questão. Primeira questão diz aí, qual o número de 4 algarismos escondido em cada item? Então, qual o número de 4 algarismos escondido em cada item? Aqui na primeira adição, que é uma adição, né, nós temos aqui 4 retângulozinhos amarelos. Então, aí tem um número de 4 algarismos, que somado com 5.299 vai dar como resposta o 9.105. Né? Mas qual é o número que eu vou colocar no lugar desses quadradinhos amarelos, que somado com 5.299 vai dar 9.105 como resposta? É isso que você vai encontrar. A próxima é uma subtração. 10.210 subtraído de um número de 4 algarismos, que está representado por 4 retângulos aqui, verde azulado, né? Ou azul esverdeado, como queira. Isso vai dar como resposta 6.226. Então, que número você vai colocar no lugar aqui dessas figuras coloridas, para quando você fizer 10.210 menos esse número de 4 algarismos, você obtém uma resposta igual a 6.226. Segunda questão, encontre os números que faltam. Então, tem uma interrogação aqui, que subtraído de 6.429 dá como resposta 6.991. Então, você vai descobrir que número é que está no lugar da interrogação. Bizu, use a relação fundamental da subtração. Letra B, 15.000 menos alguma coisa é igual a 7.995. Você vai descobrir o número que está no lugar da interrogação. Terceira questão diz aí, uma academia de ginástica oferece 3 modalidades de atividade física, onde cada inscrito só pode fazer uma modalidade. As atividades de alongamento, musculação e hidroginástica. Pessoas matriculadas. Em alongamento tem 319 pessoas, em musculação tem 426 e em hidroginástica tem 565 pessoas matriculadas. Tudo bem? Lembre-se que a pessoa matriculada numa modalidade não pode fazer outra. Tá? Letra A. Quantas pessoas estão matriculadas nessa academia? Você vai verificar quantas pessoas ao todo estão matriculadas aí na academia. Letra B. Em qual modalidade há mais inscritos? Você vai observar e dizer em qual dessas 3 modalidades tem uma quantidade maior de inscritos. Letra C. Nessa modalidade, a que se refere à letra B, quantas pessoas há a mais que na modalidade de menor matrícula? Então, você vai primeiro ver onde é que tem a maior quantidade de inscritos e depois você vai ver quantos alunos a mais está matriculado nessa modalidade em relação a que tem menor modalidade de inscritos. Tudo bem? Então, gente, resolva, confira as respostas aqui abaixo e verifique, né? As que você acertou, ótimo, tudo bem. Aquelas questões que você errou, cuidado, reveja de novo o seu erro, por que você errou, como você raciocinou para errar, para que isso não se repita lá na frente. Veja que aí o erro tem uma importância muito grande na matemática. Muito bem, então, obrigado pela atenção e até a próxima. Na próxima videoaula, a gente vai abordar o significado da multiplicação de números naturais e o uso do algoritmo da multiplicação. Dê likezinho aí, né, para dar uma força nos vídeos. E, se puder, se inscreva no canal e deixe algum comentário. Obrigado pela atenção e não esqueça, estuda que a vida muda. Obrigado e até a próxima.